Janja Lula da Silva está sendo empoderada pelo governo Lula. Então a gente vai falar um pouquinho das lives que ela está começando a fazer, e a Janja está ganhando um papel de protagonismo muito importante. Ela que foi a principal arquiteta da linda cerimônia de posse e da ideia do povo passar a faixa presidencial para o presidente Lula. Janja faz live transmitida pela TV Brasil e prevê a agenda própria em viagens. Transmissão foi feita nas dependências da EBC e deve ser a primeira de uma série. Reportagem aqui da Vitória Azevedo, que acho que ainda é repórter da coluna da Mônica Bergamo. A primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, realizou uma live na tarde desta terça-feira, dia 7 de março, e foi retransmitida pelos perfis nas redes sociais da TV Brasil, veículo público de comunicação da EBC, a Empresa Brasileira de Comunicação. Vamos acompanhando aqui, que tudo isso é muito importante para vocês ficarem muito bem informados. Essa deverá ser a primeira de uma série de transmissões que a socióloga fará como parte de atuação que ela deverá ter no chamado Gabinete de Ações Estratégicas em Políticas Públicas, estrutura para a qual a Janja deve ser nomeada. A live desta terça tratou do enfrentamento da violência contra a mulher e contou com a participação da ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, da atriz e apresentadora Luciana Xavier. Com duração de 1 hora, ela ocorreu nas dependências da EBC em Brasília. Segundo relatos de aliados, Janja poderá voltar a usar a estrutura da empresa pública de comunicação para futuras transmissões. A gente começou a live falando sobre a Michelle Bolsonaro. Olha a diferença, gente. A Michelle fazia ações com aquela retrógrada, aquela medieval da Damares Alves. Esse governo é outro papo. É outro bicho, é outra... É pro Brasil, é pela democracia. É por isso que é um governo legitimamente eleito num terceiro mandato em que Lula teve uma jornada épica. Inicialmente, a primeira-dama divulgou a live afirmando que ela seria transmitida em seu perfil no Instagram. Não constava da divulgação feita por Janja, que as redes da TV Brasil também veiculariam. Então tem lá a transmissão dela. Além das lives, Janja deverá ter agendas próprias em viagens pelo país e no exterior quando acompanhar Luiz Inácio Lula da Silva, sem necessariamente contar com a presença do presidente. Janja deve ser nomeada para um cargo não remunerado no Palácio do Planalto, com o objetivo de institucionalizar sua participação em cerimônias e reuniões em diferentes estruturas do governo. A sua nomeação ainda não foi oficializada em publicação no Diário Oficial da União. A ideia é que seja um posto de articulação política entre diferentes áreas da esplanada e a sociedade, além de ser um cargo de aconselhamento do presidente. Na visão de aliados, a nomeação também é uma forma de blindar Janja das críticas que vem recebendo desde a campanha presidencial por sua postura de protagonismo. Ainda não há uma determinação exata sobre a periodicidade das lives, mas há uma intenção de que seja realizada mais de uma por mês. A ideia é que cada transmissão tenha um tema específico e que dialogue com questões atuais e iniciativas do governo Lula. Na transmissão desta terça, Janja afirmou que outras conversas como essa deverão ocorrer e que esse papo de respeito vai voltar em outros temas. Vamos ter sempre esse diálogo com ministros, com pessoas que discutem isso na sociedade. Nela foram abordados temas como o Disque 180, a Lei Maria da Penha e os diferentes tipos de violência que a mulher pode ser submetida. Janja citou que tem sofrido bastante com a violência na internet e ela disse que tem processado os responsáveis. A gente percebe que a maior parte das fake news, da violência de mensagens de cunho moral atinge as mulheres. Estou falando isso porque eu tenho sofrido bastante com isso nos últimos meses. A primeira-dama afirmou ainda que enxerga ter relação o número de feminicídios no país e o aumento do porte de armas, que foi banalizado no país. Hoje as armas estão dentro da casa das mulheres, afirmou. Na conversa também foram citadas ações que o governo Lula irá divulgar por ocasião do Dia da Mulher, celebrado nesta quarta, dia 8 de março. Janja afirmou que a gestão do petista abordará o tema das mulheres de forma transversal, com ações em diversos ministérios. Ao final da live, a primeira-dama citou o nome de 7 mulheres que foram assassinadas no Brasil essa semana. Dizer que elas estarão sempre presentes para a gente, nossa luta vai ser constante para que isso não aconteça mais. A primeira-dama já havia realizado no dia 1º de fevereiro
uma live com artistas nos moldes que ocorreu nesta terça, mas ela não foi transmitida pelas redes da TV Brasil. Na ocasião participaram a apresentadora Titi Miller, a cantora Maria Rita e o influenciador Muca. Por sua articulação no mundo artístico, Janja também coordenará o diálogo com influenciadores, artistas e lideranças regionais em seu gabinete. No começo de fevereiro, ela organizou uma reunião com mais de 50 influenciadores para tratar da participação social e comunicação. O presidente Lula esteve presente. Depois disso, foi criado um grupo de WhatsApp para dar continuidade ao diálogo com as personalidades. Intitulado Influenciadores pela Democracia, o grupo reúne hoje cerca de 150 pessoas, entre influenciadores, artistas e lideranças. O governo também servirá para apresentar políticas públicas e campanhas do governo. A ideia é que ele seja alimentado frequentemente com conteúdos visuais e informações sobre essas iniciativas que poderão ser divulgadas pelos influenciadores em seus respectivos perfis, visando aumentar a disseminação deles nas redes sociais. Já foram divulgados no grupo conteúdos relacionados ao Bolsa Família, ao Minha Casa Minha Vida e à campanha de vacinação. Ainda como parte da atuação no novo gabinete, Janja também deverá cumprir agendas e realizar atividades que poderão contar ou não com a presença de Lula e de membros do governo no Brasil e no exterior. A socióloga também deverá cumprir agendas pontuais em outros locais e fazer viagens sozinha, como na semana passada, quando foi ao Rio de Janeiro para participar da posse da nova presidente da Funarte, a Fundação Nacional das Artes, Maria Marighella. Em viagem do presidente aos Estados Unidos em fevereiro, por exemplo, estava previsto um encontro entre Janja e a primeira-dama americana Jill Biden. Ele também teve que ser cancelado, no entanto, porque a americana não se sentiu bem na data. Na viagem aos Estados Unidos, Janja visitou ainda o National Museum of African American Story and Culture, acompanhada da ministra de Igualdade Racial, Aniele Franco. A ideia dessas agendas próprias de Janja é realizar encontros para conversar com lideranças locais, no intuito de estabelecer pontes do Planalto com a sociedade. Não caberá a ela e ao seu gabinete a proposição e execução de políticas públicas. Nesta semana, a socióloga indicou que deverá viajar novamente ao Rio de Janeiro para cumprir a agenda, mas não deu detalhes do que irá fazer no estado. Segundo interlocutores, a atuação de Janja nesses compromissos e no trabalho em seu gabinete, como um todo, deverá passar por temas que são caros a ela, como gênero, raça, direitos humanos, segurança alimentar e cultura. Muito interessante a atuação da Janja, muito interessante que ela vai ganhar um cargo não remunerado no governo Lula, o que, de uma certa forma, institucionaliza a atuação dela. E é Lula dando a uma mulher o seu papel de protagonismo e ela também envolvendo outras mulheres e outros ministérios em ações mais efetivas e mais afinadas com o presidente da República. Isso é muito importante.